Paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Aqui é o Profeta Frederico. Quero te ensinar hoje alguns segredos espirituais profundos e densos do que Deus tem para ministrar conosco. Nesse vídeo eu quero falar sobre 7 armas espirituais que você pode estar utilizando para destronar todos os demônios que têm se levantado contra você. Não sei se você percebeu, mas nos últimos dias os vídeos que nós estamos trazendo aqui no canal são a respeito de libertação. Porque sim, nos próximos dias os vídeos que nós traremos aqui estão relacionados à área de libertação e batalha espiritual, que nós iremos conduzir você em um processo, uma caminhada de ministração, de libertação, para você aprender segredos do Senhor e crescer em Deus. Antes de eu trazer para você as chaves para esse vídeo, eu queria que você curtisse esse vídeo, se inscrevesse no nosso canal e ativasse o sininho de notificação para mais conteúdos sobrenaturais como esse, amém? Então vamos lá. A primeira chave espiritual eu queria que você entendesse que é a constância. Não basta simplesmente você orar, ler a Bíblia. Você tem que ter constância. Constância em ler, constância em estudar, constância em meditar. A primeira chave de todas é a constância, porque Levítico 6,12 nos fala que o sacerdote colocaria a lenha sobre o altar a cada manhã. Então nós precisamos colocar lenha sobre o altar todos os dias. Oração, jejum, Bíblia, com constância. Não basta só você ser intenso, você tem que ser constante. A intensidade virá sobre você conforme você for uma pessoa constante no Espírito Santo. A segunda chave espiritual é você ter maturidade para entender os tempos de Deus na sua vida. Por exemplo, tem muitas pessoas que elas não crescem em Deus porque elas são ansiosas e elas não discernem o tempo de Deus. E isso é falta de maturidade. Pessoas que não têm maturidade necessária para romper em Deus, elas não conseguem nunca avançar. Então, digamos que Deus prometeu que você vai ser usado por Ele em alguma área, mas você não é maduro para esperar o tempo que Deus tem para fazer na sua vida. Nós precisamos ser maduros para entender que há uma obra do Espírito Santo para ser realizada sobre a terra. Mas essa obra, existe um processo, existe um tempo, existe uma caminhada, e isso vai exigir de mim e de você maturidade espiritual, como nós nunca antes imaginamos viver na presença de Deus. Certo? A terceira chave espiritual é você se levantar em identidade espiritual. A identidade espiritual é uma chave extraordinária, porque a palavra de Deus nos afirma que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. Então você precisa entender. Como que você vai entender? Não basta só você ler a Bíblia e falar assim, aqui a Bíblia está dizendo que eu sou filho de Deus. A Bíblia está dizendo que eu sou filho de Deus e isso e aquilo. Mas, gente, não é só você ler. É você estudar, analisar, pedir que Deus fale com você, pedir que Deus venha ampliar sua ruptura, sua transição no mundo espiritual. Então, a partir de hoje, nós precisamos compreender. Identidade espiritual é você saber quem você é. Você é quem? Filho de Deus, escolhido, separado, ungido, ungida para uma grande obra sobre a terra. A quarta chave espiritual é você verdadeiramente gerar sobre a sua vida um tempo de amadurecimento. Eu falei sobre a maturidade e agora eu falo sobre amadurecimento. Você mesmo vai gerar amadurecimento. Como que você vai gerar? O amadurecimento só virá sobre você quando você tiver a mentalidade que você precisa pagar o preço para gerar esse amadurecimento. A maturidade e o amadurecimento estão interligados entre si, porque você só vai gerar maturidade conforme você gera esse amadurecimento, essa graça maior do Senhor sobre a sua vida. Esse quarto passo, ele vai ser muito importante, porque você vai gerar. É uma decisão. Você precisa ser uma pessoa que decide no mundo espiritual pagar esse preço de jejum, de oração e de Bíblia. Eu vou te trazer uma chave aqui. O que mais me fez gerar amadurecimento na caminhada com Deus foi a minha vida de jejum. A minha vida de jejum espiritual me fez acessar em Deus algo que eu nunca antes imaginaria acessar, porque foi uma maturidade, um amadurecimento muito grande. E Deus me levou a tomar posse de níveis na presença dele que são extraordinários por causa da vida que eu busquei de gerar maturidade e transformação, ok? Então vamos lá. A quinta chave espiritual é você aprender a dizer não para algumas oportunidades. Então você precisa aprender a dizer não, por quê? Nesse quinto passo, essa quinta chave, alguns dias atrás Deus me ensinou isso pela palavra de Deus. Jesus foi para o deserto ser tentado pelo inimigo e o inimigo tentou ele 3 vezes. Só que nessas 3 vezes Jesus disse não para ele. Nas entrelinhas, Jesus estava dizendo
Jesus estava dizendo não para ele, Jesus dizia não para Satanás e verdadeiramente ali, quando o Senhor Jesus disse não para o inimigo, ali o Senhor Jesus manifestou um amadurecimento, uma maturidade, um discernimento muito aguçado. E nós precisamos ser assim, precisamos nos mover em Deus para dizer não, não para o pecado, não para algumas oportunidades, porque às vezes é algo lícito. Vou te ensinar uma coisa, nem tudo aquilo que dá errado é do diabo e nem tudo aquilo que dá certo é de Deus. Tem coisas que vão dar errado, mas é a mão de Deus permitindo aquilo para que não aconteça algo que talvez venha desvirtuar você do centro do propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Então vamos lá. A sexta chave espiritual que eu quero trazer para você é a meditação profunda na palavra de Deus. Uma das coisas que eu mais faço durante todo o meu dia é meditar na palavra de Deus. Eu não fico pegando 20, 30, 40 capítulos. Não, eu escolho um capítulo da palavra para mim estudar. E essa sexta chave é uma arma importantíssima, porque as pessoas têm desvalorizado a palavra de Deus. Mas nós precisamos buscar uma firmeza, uma constância e um alinhamento na palavra para que haja uma transição espiritual. Quando eu acordo, eu busco, ir para a palavra de Deus quase que imediatamente. Primeiro eu acordo um pouco, eu desperto um pouco do sono e eu busco estudar a palavra de Deus para entender o que Deus quer falar comigo naquele dia. E eu quero instigar você a fazer isso também. Todos os dias quando você acordar, a primeira coisa, não vá fazendo milhões de coisas no seu dia. Tente acordar um pouco mais cedo para você estudar a palavra, para você analisar, para você ler, para você reler e conseguir compreender o que o Espírito Santo quer falar com você, ok? Então vamos lá. A nossa última chave espiritual, e eu acredito que uma das mais fortes de todas, é o jejum espiritual. O jejum espiritual, adequado com tudo isso que eu falei para você, vai te trazer um transicionamento extraordinário, porque eu fui transicionado em Deus mediante uma vida de jejum. O que Deus fez na minha vida me fez romper por causa do meu posicionamento espiritual em jejuar. Quando eu entendi que o jejum é um segredo, uma chave que nos transiciona, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu me coloquei em uma posição de jejuar demais. Não era jejuar de meia-noite ao meio-dia, não, gente. Era jejuar de verdade, era você jejuar mesmo, pagar um preço novo no mundo espiritual. E hoje eu quero conduzir você nessa direção para você jejuar. Jejue, talvez você nunca jejuou. Comece com 8 horas, mas comece. Porque isso vai trazer transição sobre a sua vida de uma forma que nem você mesmo imagina que vai fazer o que o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Se você conseguiu aprender algumas chaves, alguns segredos espirituais nesse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação para mais conteúdos sobrenaturais como esse. E eu tenho certeza que Deus vai começar a ministrar poderosamente com você, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente.